Olá a todos, meu nome é André Bales, da Crazy Pixel, e hoje eu vou ensinar vocês a modelar uma cadeira Silla Barcelona no Blender. A Silla Barcelona é dividida em três pedaços. Um é a almofada, outra parte são os pezinhos aqui de metal, e outra parte são as cintas de couro, que é o que apoiam as almofadas. Bem, vamos começar então com as almofadas. Depois de deletar todos os objetos, eu vou adicionar um plano. E agora, eu vou usar o modificador Array para poder criar os bloquinhos. A Silla Barcelona ela é dividida em 5 pedaços, de forma horizontal, por 4 peças, 4 blocos, na forma vertical. Pronto, está feita a grid. Com essa grid, eu vou dividir usando o Ctrl R e vou escalonar aqui para poder fazer essa divisão mais suave. Para mim, 2 vezes 2 está ótimo. 2 por 2, 2.2. Pronto, aqui temos já uma grid para montar. Essa grid ela serve para fazer o seguinte: essa face do meio do bloco eu vou deixar ela um pouquinho para cima, então eu vou escalonar ela, escalonar não, eu vou movimentar ela para cima, e as pontas eu vou fazer justamente o contrário, deixando um pouco para baixo. Vou suavizar ele para que vocês consigam entender o que eu quero fazer. Após montar essa edição, eu vou aplicar os modificadores, entrar no modo de edição, e daí perceba que, apesar de ter usado o Array, os vértices eles estão desconectados. Então eu vou selecioná-los todos usando o A, pressionar W para o menu especial e retirar os vértices que estão duplicados, ou seja, são vértices que estão no mesmo ponto. Pronto. Ele já fica diferente. Agora o vértice do centro pertence só ao centro. Vou usar aqui de background já um pedaço para poder entender mais ou menos a medida. Então aqui eu vou escalonar para que fique próximo do projeto em Blueprint. E agora eu vou usar o E para extrudá-lo mais ou menos aquilo que eu acho um tamanho adequado. Após isso, eu vou pegar aqui as edições, né, esses vértices que também estão quebrados. Vou dar S de escala, Z para que seja só em eixo Z e apertar 0 para que ele escalone em tamanho 0 em eixo Z as minhas vértices. Perceba que a cor dele ficou um pouco diferente, isso porque ele está com as faces ao contrário. Vou selecionar tudo e pressionar Ctrl N para que as faces virem para o lado certo. Pronto. Vou usar mais um modificador para deixar suavizado. E aqui nas bordas, que ficaram muito suavizadas, eu vou usar um modificador. Primeiro eu vou pegar essas linhas aqui, então eu vou usar o Alt, clique com o botão direito. E deixar elas retas. Então, S de escala, Z porque eu quero em eixo Z, e 0 porque eu quero que a diferença deles em eixo Z seja 0. Vou aumentar aqui um pouquinho a minha escala.
Aqui tá bom. Pronto. Agora eu vou usar o Ctrl R para dividir de forma horizontal essa almofada. Para que essa suavização do canto não fique tão arredondada, né? Tem que ficar um pouquinho quadrada. Certo? Vou aumentar aqui um pouquinho a almofada. Pronto. Agora, eu tenho que fazer os cantos. Eu vou selecionar todas as vértices do canto. Então, usando o Alt e o botão direito. Botão de seleção, né? Eu vou selecionar todas essas vértices. E aqui eu selecionei os de baixo também, né? Mas a gente já vai ver isso aqui. E aqui eu vou usar o B de seleção, só que eu vou desselecionar, usando justamente o scroll. Pera aí, aqui ó, aqui é melhor. Como eu estava desselecionando o centro, eu vou usar apenas as laterais aqui para desselecionar. Pronto. Essas são as vértices que eu quero. Vou voltar a selecionar aqui os cantos. E o centro da parte de baixo eu não vou usar, porque nessa parte não tem aquele couro, aquele pedaço do couro que fica mordido. Pronto. Acho que é isso. Vou duplicar usando Ctrl D. Vejo que essa é a malha. E pressionar P para separar. Então eu deixei ele num objeto separado aqui. Ó. Agora eu vou usar um modificador chamado Skin. Esse modificador pega as vértices e cria uma forma cúbica em volta delas. Como essa forma cúbica ficou muito grossa, eu vou selecionar no modo de edição, pressionar Ctrl A e diminuir, escalonar esses cubos, esses vértices, para mais ou menos aquilo que eu acho um tamanho coerente. Como a parte do meio acabou sumindo por conta de estar um pouquinho abaixo, vou selecionar eles e mover para cima em eixo Z. Pronto. Aqui já aparece. Aí. Vou usar mais uma subdivisão. Pronto. Já ficou com a grade que eu precisava. Vou deixar aqui na visualização com menos divisões, apenas para ficar um pouquinho mais leve.
E agora vou rotacionar e mover elas para o lado certo. Percebam que ainda não ficou exatamente do mesmo tamanho, mas isso não importa para agora. Outra coisa é que eu não fiz os botões, mas eu vou deixar isso para o final, para mostrar uma outra ferramenta muito interessante do Blender. Beleza? Então tá, agora vamos fazer os pezinhos em forma de X. Vou adicionar aqui na Mesh um plano. Como eu só vou usar um vértice, eu vou deletar os outros que eu não preciso. Vou colocar esse vértice numa ponta e extrudar usando o E até o outro lado. Vou dividir isso em pelo menos umas 20 peças usando o Ctrl R. E agora vou usar a edição proporcional em forma de curva. Aqui. E assim eu vou colocar as pontas encostadas nos lugares corretos. A edição proporcional é um recurso muito interessante no Blender. Vale a pena sempre estar de olho e utilizá-la. Feito um dos lados, eu vou pegar esse vértice aqui, que é o último vértice, vou duplicar e em eixo Y vou colocar ele do outro lado. Agora vou extrudá-lo e fazer a mesma coisa com esse outro lado. Então vou dividi-lo. A diferença dessa parte é que agora eu vou utilizar a edição proporcional conectada, porque eu não quero que um lado interfira no outro. Então vou movimentar aqui. Pronto. Feito isso, agora eu vou conectar os dois objetos. Então aqui, esses dois pontos aqui estão bem próximos um do outro. Então vou clicar nesse aqui, deletá-lo, pegar essa vértice e conectar essa usando o F. Vou movimentar no mesmo eixo, na mesma linha, usando G duas vezes. Então ele percorre na linha, veja. E agora eu vou usar o mesmo modificador Skin para que ele crie uma forma cúbica em volta. Como ficou grosso também, vou entrar no modo de edição, selecionar todos e dar Ctrl A para diminuir a espessura dos pezinhos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar mais um modificador, o Mirror. Tirar esse background. E agora com o Mirror eu vou deixar eles mais ou menos no espaço interessante aqui entre eles. E que fique próximo. Importante sempre olhar aqui para ver se não ficou conectado de uma forma errada.
Eu vou até aqui editar um pouco para que as pontas fiquem corretas. Acho que isso aqui já tá bom. E agora eu vou aplicar o skin. Aplicando o skin, ele vai dividir minha malha em todas essas vértices. E agora eu vou selecionar aqui as partes que se conectam dentro dos pezinhos, né? Aqui eu selecionei do lado ao contrário, vou selecionar a parte de dentro, né? Então uma das pontas são as pontas do X. E uma parte bem no meio, que são os pedaços que encaixam com a parte de couro lá. Vou usar o E de extrusão. E aqui no modificador eu vou dar um clique nesse checkbox, no clipping, para que eu não consiga mover mais do que o centro do mirror, porque é só isso que eu preciso. Certo? Agora vamos para as fitas, né, as faixas de couro. Eu vou usar uma curva Path para poder criar justamente uma cinta de uma forma parecida com o real. Eu vou... Opa, aí, pronto. Eu vou desligar essas formas. Aí deixar apenas a curva, que assim fica mais fácil de vocês visualizarem. Então o que acontece? Essa curva aqui ela é muito boa de se utilizar, porque é mais fácil de torná-la suave e de você entender como que ela funciona, né? Então aqui eu vou selecionando cada um dos vértices, pressionando G para movimentar e E para criar mais. Sempre nos cantos eu vou utilizar 3 quebras. E aqui vou deixar ele como se estivesse apoiando um pouco a almofada. Note que essa parte aqui, ó, é a parte que ficou conectada. Então é importante respeitar esse pedaço, certo? Deixa eu tirar esse meu... Pronto. Então aqui no modo edição, aqui. Pronto. Agora, essa curva aqui é apenas uma linha. Eu vou criar então a forma que ela deve ter. Vou usar um outro sistema de curvas, o Cycle. E aqui na parte de propriedades da curva, em Bevel, eu vou utilizar justamente o Cycle. Perceba que ele já fez a forma, né? Agora eu vou abrir essa curva aqui, e a maneira como eu edito ela aqui, no modo de edição da curva,
ela vai respeitar dentro do bevel do path. Então, vou selecionar aqui, correr um pouco para deixar essa forma um pouquinho mais achatada. E pronto. Feita essa etapa, eu vou duplicar ela, deixar no mesmo lugar. No entanto, eu vou agora fazer o outro lado. Então, vou movimentar 180 graus. Aqui. E agora eu vou extrudar e correr até o outro lado. Feito isso, eu vou usar agora o modificador Array e pôr ela no eixo X. Vou colocar 8 pedaços, 8 peças e distanciar de um jeito que eu ache mais ou menos justo aqui. Vou deixar em 2.1. Movimentar aqui um pouco para o lado. E essa curva aqui eu vou usar o mesmo modificador. Então eu vou selecionar o modificador que eu quero copiar, usar o Ctrl L. Opa. E eu vou copiar aqui os modificadores. Pronto, feito. A única diferença é que em vez de 8 peças, eu vou colocar apenas 7. Posso a qualquer instante editar ainda o bevel, né? Mas eu vou deixar ele em outra layer aqui só para não atrapalhar. Certo? Agora vamos aos botões. Então eu vou selecionar aqui a malha das almofadas. E eu vou selecionar os pontos do meio, onde vão ficar justamente os botõezinhos. Pronto, aqui ó, estão selecionados. Então, eu vou dar um Shift D para duplicar eles. Pressionar duas vezes o Z para que ele possa movimentar eles em eixo Z, apenas para eu visualizar melhor aqui. E agora, eu vou criar um plano com cada um deles. Como eles estão separados aqui, vai ser bem simples. Então, E de extrusão, eixo X para que eles se movam em apenas eixo X. E aqui eu criei uma linha. Ctrl L faz com que selecione toda a malha. Então, é toda a malha conectada, né? Então, aqui, como uma das vestes já estava selecionada, só apertar o Ctrl L. Agora em eixo Y eu vou movimentar eixo Y de forma local, né? Pronto, todos agora têm uma pequena face. Vou usar o Ctrl L novamente para que selecione todas elas, deixar aqui mais ou menos no centro. E pressionar E de extrusão para que todos subam. Vou apertar mais uma vez E, porque eu vou deixar a ponta deles
pouquinho menor, vou escalonar elas. Então eu vou entrar aqui no modo do Pivot Point, deixar de modo individual e vou escalonar as faces. Note que aqui novamente ficou o contrário às vértices. Então eu vou selecionar todos eles usando o Ctrl L novamente e pressionar Ctrl M para que ele fique do lado correto. Vou deixar suavizado aqui. E pronto, os botões estão feitos. Eu vou deixar eles aqui localizados no lugar certo. Que é bem o centro, correto? Pronto, estão aqui. Agora eu vou pegar esses objetos, vou separar eles do meu objeto da almofada. Então tá aqui os botões separados. Vou duplicar eles. E aqui eu vou colocar eles nesse lugar. Então eu poderia pegar esses objetos aqui e movimentar eles para que fique próximo do lugar e começar a entender. Só que eu vou fazer de outra maneira. O que eu vou fazer? Eu vou copiar as mesma localização e rotação desses objetos. Então eu vou selecionar a almofada. Então primeiro eu seleciono os botões, depois seleciono as almofadas, isso é muito importante, né? E aqui em localização, na minha aba N, eu vou pressionar com o botão direito aqui em localização e copiar tudo que está selecionado. Ele já copiou a localização. Agora, em rotação, a mesma coisa. Pronto, os objetos já ficaram lá. Pronto, com essas etapas você já consegue ter uma noção de como trabalhar com o Blender. É uma ferramenta muito simples, muito fácil. Tem uma grande gama de variedades para editar e manipular objetos. Além de ser de graça, né, que isso é também uma vantagem muito boa para todos. Espero que vocês tenham curtido o tutorial. Quem tiver mais interesse, acesse o nosso site, que vai estar aparecendo aí no link. Todos os atalhos que eu utilizei estarão embaixo na descrição. E deixe seu like para que eu possa desenvolver mais vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima.